Nós estamos tão pertinho do fim, tantas coisas acontecendo diante de nós. Nós vemos o mundo sendo globalizado, onde tudo está se encaixando para terminar a obra deste mundo, né? Cristo volta e tudo vai se concluído. Nós vemos a moeda digital dominando o mundo. Nós vemos a quebra econômica, tudo para formar-se um governo mundial, um governo onde todos serão subjugados por um sistema mundial do qual virá a marca da besta e todos terão que render adoração a um falso Deus. É isso que o mundo está programando. Nos últimos tempos, a Bíblia em Apocalipse diz que e se maravilharão após a besta. Eles vão criar um mundo onde, se nós se curvarmos diante do sistema mundial, nós teremos comida, sim, nós teremos água, assistência hospitalar, desde que prostrado nos adoremos a besta, adoremos o sistema mundial, né? Quando falamos em besta, nós estamos falando de um sistema mundial. É a primeira besta e a segunda besta, a colisão da besta do mar, que é o romanismo, papado, com a besta da terra, que é os Estados Unidos da América. É um estudo para conversarmos mais adiante, mas hoje o assunto é adoração. Então essas duas potências mundial, bélico e religiosa, vão se unir para forçar o mundo inteiro a receber a marca da besta. A marca da besta tem a ver com a adoração ao sol no domingo. E eles vão forçar a humanidade, então, a cometer uma grande idolatria. E para isso, eles vão quebrar a economia, transformar todos dependentes de uma renda básica, um auxílio, e ainda vai ser digital para que ninguém pegue no dinheiro. E todos terão de prostrar-se diante desse sistema a fim de poder viver na cidade dos homens. Por isso que é interessante como Apocalipse fala das 3 mensagens angélicas, Apocalipse 14, né? E a primeira mensagem angélica é: temei a Deus e dai-lhe glória, e adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar. Então nós sabemos que através do sábado é o dia de adorar a esse Deus Criador. Claro que nós adoramos Deus todos os dias, em todas as horas, mas Deus preparou um dia onde o homem abandona as suas atividades e tem um dia de liberdade, um dia onde ele não vai pensar em dívidas, um dia ele não vai pensar em problemas e vai passar com a família, junto à natureza, junto de Deus, esse Deus Criador. Mas haverá uma confusão nos dias finais, não apenas com o dia da adoração ao Deus verdadeiro, sábado ou domingo, mas também haverá um problema com o verdadeiro Deus e o falso Deus, um falso Deus. Porque o mundo todo, através do nacionalismo cristão da direita, mesmo tendo diretrizes da esquerda, pontos que nos fazem presos ao sistema, né, que eles vão misturar. Esse sistema, Daniel 11, fala que o rei do norte, o rei do sul, falando assim de uma forma, um linguajar mais atual, a esquerda e a direita, eles dão as mãos e falam, sentam-se na mesma mesa e falam mentiras juntos. Então eles vão criar um governo nacionalista cristão, com diretrizes, ou seja, o cerco da esquerda também. Isso é uma forma de um comunismo mundial, socialismo mundial, porém regido pela direita, onde todos terão renda básica,
assistência hospitalar, transporte do governo. Eles dizem que até 2030 você não terá nada e será feliz, porque você não vai ter problemas com a sua empresa, problemas em ganhar dinheiro. Não, você pode ficar em casa e teu dinheiro será vitalício, segundo eles. E a Bíblia então fala: se maravilharão após a besta, porque quando eles organizarem esse governo mundial não vai ser ruim. Aliás, vai ser uma tentação para o povo de Deus, porque o povo de Deus vai ser excluído de tudo, enquanto os que aceitarem receberão todos os auxílios do governo. Mas não como nos dias de hoje, onde falta energia, falta água, falta sistema hospitalar, falta tudo, né? Mas quando eles reorganizarem o mundo, será um mundo bom de viver. Eles vão parar de produzir pandemias, vão parar de produzir crises climáticas, crises econômicas e toda sorte de crise. Então o mundo estará aberto a adorar esse falso Cristo que lhes trará tudo isso para o mundo. E diz que Mateus 24 fala que, se possível, enganaria até os escolhidos, porque chegará um momento que eles vão criar um falso milênio de paz. Então agora eles estão criando um falso apocalipse, eles estão criando crises, estão criando caos, para que depois eles venham com a solução. Então, depois desse falso apocalipse, o mundo todo vai estar com dificuldades extremas, semelhante ao cerco de Jerusalém, porque os discípulos perguntaram para Cristo, né? Como vai ser o fim? Que sinal haverá? Como vai ser? E Cristo falou assim: olha, como foi nos dias de Jerusalém, então haverá fome, peste, terremotos, inundações. Olha quanta coisa o homem, através do harpe, através de aparelhagem, faz chover de mais ou de menos. Então o homem cria essas crises e cria doenças. Satanás também cria, né? Satanás criou uma pandemia em Jó. Quando Jó foi provado, ele teve uma chaga má e maligna. Foi Satanás que criou essa doença nele. Satanás também criou crises climáticas. Ele criou um vendaval, um furacão e outras coisas mais, e foi lá dizimando a fazenda de Jó, o gado, as ovelhas, os rebanhos, e a própria família de Jó. Ele foi perdendo seus filhos. E então nós vemos que Satanás, ele estuda o laboratório da natureza, né? E ele sabe modificar, ele lança no ar essas doenças. Então ele vai criar novamente um falso apocalipse, porque o povo de Deus será provado assim como Jó foi, né? Nós teremos que ter uma fé que suporte a demora, a fome e são três coisas, esqueci a terceira, né? Fé, a fome, a demora e acho que a paciência, né? Algo assim. Então nós vamos ter que ter muita paciência para suportar a demora, a fome, as crises que virão. Mas quando eles arrumarem o mundo, vai aparentar que Cristo já está aqui na Terra, porque eles vão parar de produzir as crises, vão parar de produzir o caos. E o próprio Satanás, ele vai personificar a imagem de Cristo, e vai andar sobre as ruas de Jerusalém, vai curar as pessoas. Eis que Cristo está ali, ou que Cristo está acolá. Então serão momentos onde que o mundo estará em êxtase. Mas o mundo já está sendo preparado para esse falso Deus. O mundo já está sendo preparado. Quando nós vemos esse mundo do evangelho, o mundo cristão assim sendo chamado, um falso cristianismo, né? Onde um falso Espírito Santo está tomando a mente das pessoas, e então há curas, há barulhos, há excitações, há um êxtase,
E essas pessoas acham que isso é o trabalho de Cristo, que isso é o trabalho do Espírito de Deus em sua vida, né? Então esse mesmo cristianismo falso, através do protestantismo apóstata da direita conservadora, que quem encabeça isso é a besta da terra, que representa o protestantismo apóstata, ela vai fazer até fogo sair do céu, e ela vai obedecer o que diz o que Roma diz, né? Então a besta da terra vai dar as diretrizes aliás, a besta do mar vai dar as diretrizes como tem que ser feito, igual na Idade Média, né? Quando tinha o feudalismo, onde os senhores feudais e a igreja mandavam em cada feudo, em cada região. Agora estão sendo criados muitos condomínios, muitos prédios surgindo aí, para que as pessoas fiquem debaixo dessas leis dos condomínios e vão ser regidos pela lei do Estado e a lei da igreja. Então vai ser criado aí um movimento religioso a fim de que o mundo se curve diante desse sistema e através do domingo, vamos dizer que é para a família, que é para se buscar a Deus, que é para recuperar as crises climáticas, recuperar a economia, que o mundo precisa de um dia de descanso, as famílias precisam de um dia de descanso para estarem juntas, mas na verdade isto é adoração ao sol, porque desde muitos anos os povos que não conheciam o Deus verdadeiro, eles adoravam o sol, adoravam a lua, as estrelas, e cada dia da semana era dia de adorar um astro, uma estrela, a lua. A lua era na segunda-feira, tanto que em espanhol é lunes, né, dia de adoração à lua. Miércoles, quarta-feira, dia de adoração de Mercúrio, e assim vai. E o sábado é o dia de adorar o Deus Criador, o Deus verdadeiro, né? Então nós vemos que o mundo precisa conhecer o dia de adorar, o dia da adoração verdadeira, o dia correto, e também precisa conhecer o Deus verdadeiro. Por isso que Apocalipse 14, ele repete o mandamento, ele repete o primeiro mandamento, né? Não terás outro Deus diante de mim. E então nós precisamos descobrir o dia da adoração